Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos estudar a palavra? Nós já aprendemos que o diabo não pode tocar em nós, a não ser que Deus permita. Maldição também não pega em nós, não pega, maldição sem causa não pega. Mas, será que o diabo tem o poder de atrapalhar os nossos projetos, os nossos planos? Alguma coisa que a gente se propõe a fazer, será que o diabo às vezes atrapalha? Então hoje nós vamos estudar sobre isso. Porque tanto eu como você, às vezes a gente percebe que o negócio está meio difícil, né? Parece que as coisas estão meio travadas, as coisas não andam do jeito que a gente quer. Por exemplo, quando às vezes eu vou fazer vídeo, eu tenho a palavra de Deus, aí parece que tem alguma coisa que impede, ou alguma coisa atrapalha, aí eu vou orar a Deus. Mas Deus sempre dá a vitória, né? Mas hoje nós vamos discutir, será que o diabo consegue atrapalhar nós de alguma forma? Então nós vamos responder através da palavra de Deus. Primeiramente, nós vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Isso aqui era o apóstolo Paulo. Olha o que aconteceu. Daqui nós vamos começar a jogar luz nesse questionamento se o diabo consegue atrapalhar os nossos planos, os nossos projetos. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Já que ele não pode tocar em nós, ele não pode amaldiçoar. Vamos ver o que ele pode fazer? Então diz assim: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Olha, o apóstolo Paulo queria visitar os Tessalonicenses e o plano de Paulo foi frustrado pelo diabo. Está aqui na palavra de Deus. Já aconteceu isso comigo. E eu acho que já aconteceu com você, se você percebeu ou não. Mas essa parte o diabo atrapalha. Porque senão não teria nas escrituras que nós temos uma luta, nós temos uma batalha, nós temos um embate, né? Então, meus amigos, meus irmãos, esse texto aqui está muito claro. Às vezes você está querendo ir na casa de uma pessoa, anunciar o evangelho, fazer uma visita, o diabo sabe que a tua presença lá vai fazer aquela pessoa ver a luz do evangelho, vai fazer a pessoa abrir o olho, o diabo vai impedir. Aconteceu muito isso comigo, acontece até hoje. Às vezes eu tenho um projeto de falar de Jesus para determinada pessoa, aí acontece uma coisa, acontece outra, é o diabo impedindo. Né? O outro exemplo que nós temos está aqui no livro de Daniel. Resposta de oração que às vezes nós achamos que demora a acontecer. Já perceberam que às vezes você ora e parece que está demorando a acontecer aquela resposta de oração? Quem será que está por detrás disso, né? Tem uma ação demoníaca, existe uma guerra. Daniel capítulo 10, versículo 13. Nós vamos também jogar luz aqui. Olha Daniel, hein? Profeta. Nós estamos falando de homens que nós consideramos homens exemplares para a nossa fé. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que ele, na minha opinião, ele foi o maior apóstolo. Ele se diz que foi o menor, mas eu acho que ele foi o maior. E aqui está o Daniel, profeta Daniel, né? Que escreveu quase que um apocalipse aqui também. Esse livro de Daniel é quase que um apocalipse, que fala do final dos tempos. Então vamos ler aqui o capítulo 10, versículo 13. Mas um príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Meus amigos, meus irmãos, está vendo aqui? Veio um anjo, ele ficou impedido de trazer a resposta de algo para Daniel. 21 dias. E diz que tinha um demônio, que era um príncipe lá da Pérsia, e ficou impedindo o anjo de trazer uma resposta, um esclarecimento, um questionamento. Por que nós sabemos disso? Porque no versículo 12 fala:
Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então isso aqui é a resposta de oração. Vocês estão observando aqui, meus amigos, meus irmãos? Então, nós temos uma luta espiritual muito grande. Às vezes no trabalho, o diabo tem os agentes dele, atrapalham a sua ascensão profissional. Às vezes no trabalho você quer falar de Jesus, mas vem alguém usado pelo diabo, é o próprio diabo, e atrapalha você de falar. Às vezes você está conversando com a pessoa, chega outra ali de repente ali do lado e começa a mudar totalmente o assunto. Já aconteceu comigo de eu estar discipulando uma pessoa e aí acontece, alguém já sai ali de perto de nós. Foi um filho do diabo, chegou, e leva a pessoa para longe para não ouvir o evangelho. Ou às vezes o diabo tira a atenção dela, ela dá uma soneira nela, tira a concentração para ela ouvir a palavra da verdade. Então, meus amigos, meus irmãos, aqui essas duas situações que eu citei são diferentes do diabo de a maldição pegar e ele tocar em nós. Aqui são tranqueiras que ele joga no nosso caminho, né? Que nem o apóstolo Paulo falou, olha, não é uma vez nem duas vezes, tentei ir aí, mas o diabo, e ele percebeu que era o diabo. Por isso, meus amigos, meus irmãos, que nós, os servos de Deus, devemos conhecer muito bem a palavra, para nós discernirmos quando é Deus impedindo nós de algo e quando é o diabo. O apóstolo Paulo mesmo diz que o Espírito Santo também impediu ele para passar numa determinada região. Vocês já leram sobre isso? E o Espírito Santo nos impediu. Então, o verdadeiro cristão, aquele que tem a mente de Cristo, ele vai saber discernir muito bem quando é uma ação maligna e quando é uma ação de Deus. Para você não estar lutando contra Deus. Vocês estão entendendo, né? Para nós não estarmos lutando. Quando é o Espírito Santo de Deus, fala não, eu ficar lutando contra Deus, fazendo orações erradas. Né? Agora, quando é o maligno, nós vamos usar nossas armas espirituais, que está no livro de Efésios, que eu também já ensinei a vocês. Então, fica aqui a reflexão para nós. O diabo, ele vive fazendo oposição aos filhos de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.